Boa semana, professor. Obrigado, gente. Um abraço. Então, vamos lá, sem mais delongas, porque também eu quero falar com o pessoal um pouquinho ainda nessa aula sobre a orientação. Então, como é que é a ajuda dos universitários? Todos vocês, por favor. Como é que eu faço para apresentar mesmo? Janelinha. Aí abro lá, né? Tela cheia, não é isso? Quem é o que sempre me ajuda por aí? É o Guilherme, é o Guilherme. Guilherme hoje não tem, não? Cadê o meu assessor, Guilherme? Estão vendo aí? Estamos sim, professora. Sim, só coloca o modo apresentação. Yes. Ei. A senhora já está já fera já, professora. A senhora já está fazendo quase de olho fechado. Próxima vez a senhora não vai nem se lembrar. Se eu fosse eu confiava muito. Bom, gente, então, vamos continuar falando sobre a questão da romanização, da germanização e da cristianização, né? Então, nós falamos um pouco na aula passada sobre como esses elementos, eles, na verdade, se coadunam dentro daquilo que a gente vai chamar de Alta Idade Média, né? Para alguns autores, Alta Idade Média, para outros autores, Antiguidade Tardia. Então, toda essa cronologia também é muito variada, né? Muito discutível, na verdade. E então, a gente hoje vai falar, na aula passada a gente falou sobre o Reino Franco, mais, né, detidamente. Aí eu expliquei para vocês a formação do Reino Franco, a importância que ele vai ter ali na configuração das estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais que caracterizaram o Ocidente medieval. E no finalzinho da aula eu toquei nos visigodos, não falei muito sobre eles, mas agora nessa aula eu vou retomar, né, um pouco sobre o reino visigodo, para a gente continuar tentando entender como essas dinâmicas de cristianização, germanização e romanização foram formando, na verdade, estruturas, né, políticas, econômicas, sociais e culturais diversas em cada parte do Ocidente medieval. Então, a primeira coisa já é aquele questionamento que a gente traz, né, sobre a própria noção do que é o Ocidente medieval, que até esse nome, né, essa nomenclatura, é uma nomenclatura muito restrita, né, na medida em que ela configura, né, ou entende o Ocidente medieval a partir, às vezes, da lógica da França, da Inglaterra, da própria Germânia, né, da futura Alemanha, e outras áreas, né, como a Escandinávia, a própria Bretanha não é nem tão valorizada nesse primeiro momento, a própria Península Itálica, a Península Ibérica, o leste da Europa, são regiões que, por vezes, não entram no debate que seria fundamental para a gente poder entender a diversidade do que a gente chama de Ocidente medieval. É claro que toda nomenclatura é falha, tá? Toda nomenclatura ela reduz uma ideia, ela é reducionista nesse sentido. Então, a gente não tem problema em utilizá-la desde que a gente compreenda que, na verdade, nós estamos tratando esse Ocidente medieval a partir de uma perspectiva mais diversificada possível, né? Não tentando, não colocando ou não identificando determinados elementos como modelos, né? Ou seja, abandonando um pouco ou completamente, de preferência, aquela visão clássica, né, de uma história medieval que está ligada a uma história da Europa, que está ligada a uma história da França, como se essas três categorias históricas fossem sinônimos, tá bom? Alguém levantou a mão aí? Se quiser, fala, porque eu não vejo vocês não, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilos? Na verdade, eu deixei uma pergunta aqui no chat, mas não sei se Pode já fazer agora, pode falar. É que eu não vejo. Eu fiquei assim pensando como que esses grupos cristãos eles interagem com esses povos bárbaros, né? Que eu acho que é um pouco do que a senhora vai falar hoje.
Até porque eles são grupos tidos um pouco mais distantes, né, culturalmente, do que seriam os cristãos. Não sei, mas aí é uma curiosidade minha, né? Sim. Toda a história da Idade Média é justamente a história dessa interação entre elementos culturais diversos, porque você tem uma cultura romana que foi legada pelos romanos nas regiões onde eles estiveram mais presentes. A gente às vezes a gente se engana achando que a influência romana ela foi uniforme no que poderia chamar o Ocidente, né? O Ocidente romano ou posteriormente o Ocidente medieval. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que os romanos eles foram mais ativos politicamente, militarmente, em determinadas regiões, sobretudo as regiões da bacia do Mediterrâneo. Então, o interesse efetivo dos romanos era o controle das regiões da bacia do Mediterrâneo e regiões que tivessem contato direto com o Mare Nostrum, tá? Regiões mais distantes, como a Escandinávia, como a própria Bretanha, ou o norte da Península Ibérica, tá? A parte atlântica ali da Península Ibérica, foram regiões que não atraíram tanto a atenção dos romanos. Tá? Até porque vocês já estudaram, né? Provavelmente já estudaram Roma, e já entenderam que era um império muito vasto para ser ocupado, né? Para ser protegido, despendia-se muitos recursos para fazer essa ocupação e essa expansão e a preservação desse território. Então, todo esse processo é muito custoso para o próprio centro romano. Tá? Então, as áreas que vão sendo conquistadas pelos romanos são aquelas nas quais eles investem de uma maneira mais efetiva, são justamente aquelas que vão dar um retorno imediato para eles, que é o controle ali das relações comerciais, dos produtos, dos territórios que estão em torno da região mediterrânea. Então, não quer dizer que os romanos eles não tenham tanto interesse em outras regiões. Eles não têm mesmo a estrutura para conseguir se fazer presente em todas elas ao mesmo tempo. Então, as regiões que são mais ao norte, digamos, da bacia mediterrânea, ou seja, às vezes, se a gente fosse pegar ali, fazer um mapa assim, muito, né, assim, um mapa, né, na nossa cabeça, a gente pegar aqui a parte mediterrânica, né, efetivamente, aquela região que fica ali em torno do Mediterrâneo, essa era de interesse romano, de ocupação efetiva. Regiões acima da Gália, ou mesmo até o norte da Gália, Escandinávia, Bretanha, eram regiões que não interessavam tanto para os romanos. O objetivo deles nessas regiões era manter os povos que viviam ali ou que estavam migrando para ali, povos germânicos que migravam para aquela região, para aquelas regiões, sob um certo controle, impedindo que eles avançassem sobre a fronteira romana. Então, era mais uma questão de contenção desses povos que poderiam trazer transtorno para esse mundo romano, para a fronteira romana, do que propriamente uma necessidade de dominar esses povos. Né? Então, se você pegar o exemplo da Bretanha, a Bretanha tem ali povos que já estão ali há muito tempo, antes da chegada dos romanos, tem os povos germânicos que se deslocam para lá, e a gente já entendeu que o povo germânico aqui é uma nomenclatura também muito ampla, para se referir a um conjunto de povos que não necessariamente tem nenhum tipo de identidade comum. A ideia de germânico, como eu falei para vocês, a ideia de povos germânicos é uma ideia que foi constituída no século XIX pelos linguistas. Então, bretões, justos, visigodos, ostrogodos, eles não se entendiam como uma coisa só, eles não eram uma coisa só, eram povos diversos. Tá? Então, veja, você tem o desafio de
conviver com aqueles povos originários ali daquelas regiões, originários no sentido de já estarem lá há bastante tempo, os povos germânicos que estavam chegando naquelas regiões e mais os romanos, tá? Então, esse era o grande questão ali do Ocidente medieval, como coadunar essas culturas, como interagir com essas culturas. Mas os romanos, o objetivo deles, no que se referia às regiões mais ao norte da bacia mediterrânea, era simplesmente uma questão de contenção. Então, voltando ao exemplo da Bretanha, se você pegar a Bretanha, você tinha os povos que já tinham lá, os jutos já estavam lá, muito antes dos germânicos. Aí depois vão chegando esses povos que são chamados germânicos, anglo-saxões, bretões, enfim, que vão se estabelecendo ali e já vão disputar espaço com quem estava ali, e ainda tem os romanos que estão chegando ali. Então, toda a história da Alta Idade Média é justamente a história dessas interações, que vão acontecer de formas diferentes de acordo com as regiões. Quer ver um exemplo? Voltando um pouco para a Bretanha para poder te dar um outro exemplo, na Bretanha, essa mistura, essa convivência entre romanos, os povos originários dali, mais os germânicos que estavam chegando, foi tão confusa que eles chegaram a ter, naquele pequeno território, sete reinos diferentes. Há, sim, questionamentos em relação a quem estuda, né, a história da Bretanha, e hoje você tem grupos de estudo no Brasil que fazem estudos muito legais em relação a isso. A professora Isabela Albuquerque, que deu aula aqui no CEAM, professora da universidade no estado, acho que de Pernambuco, se eu não me engano, tá? Uma universidade no Nordeste, acho que Pernambuco. Ela tem um grupo de pesquisas, que daqui a pouco eu vou lembrar o nome, não é o Brataí, é um outro que ela fundou agora, daqui a pouco eu lembro, que reúne, né, pesquisadores aqui do Brasil que têm estudado mais a Bretanha e questionam muito do que a gente sabe, do pouco que a gente sabe sobre a história da Bretanha, porque já entendem que, por exemplo, a ideia da septarquia dos sete reinos não foi bem assim, mas, de uma maneira geral, até assim, chegou-se a um consenso que aquela região ali vai ser uma região inicialmente ocupada por diversos povos que não vão ter uma unidade política e que vão disputar espaços entre si, inclusive bastante hostis aos romanos, né? Você vai ter uma cristianização e uma romanização muito tardia na região da Bretanha. Tá? As tropas romanas foram mandadas para lá, né, fizeram lá as suas incursões, mas não chegaram efetivamente a conseguir ocupar. Né? Eles ocupam muito poucas partes do território, né? Constroem ali as suas fortalezas, enfim, deixam ali a sua marca, mas não é um domínio tão efetivo quanto vai acontecer, por exemplo, no sul da Gália, que é uma região mais mediterrânea, ou na próprio litoral mediterrâneo da Península Ibérica. Tá? E por exemplo, a cristianização desses povos foi feita muito, muito posteriormente, e uma das figuras que vai ser fundamental nessa cristianização, que é o patrono da Irlanda, se eu não me engano, né, é o São Patrício, tá? Que vai ser o santo que vai conseguir, né, o clérigo que vai conseguir fazer ali um movimento de evangelização, enfim, por isso é uma figura tão tradicionalmente conhecida, né, dentro daquela religiosidade medieval bretã. Tá? Você vê, por exemplo, a Escandinávia, os vikings, né? Se bem que a nomenclatura viking também é complicada, né? Utiliza-se mais viking para aqueles povos ou líderes, né? Normandos que fizeram efetivamente contato comercial e criaram redes comerciais em várias partes dali da Europa. Mas, enfim, isso é uma história para a gente contar depois. O fato é que esses normandos, esses escandinavos, né,
eles mantinham contato com os romanos. Um contato não tão intenso, os romanos sabiam que eles existiam, eles sabiam que os romanos existiam. Teve uma ou outra ali incursão, pelo que se sabe, acho que é Neil Price, que é um escritor que escreveu agora há pouco um livro sobre os vikings, que se propõe a ser um dos livros mais completos sobre os vikings, mais atuais, mas, enfim, eu não sei, não sou Professora, especialista, mas só para concluir, ele vai dizer o seguinte, que já havia contato comercial entre os normandos, né, os escandinavos, e os romanos, mas não havia o interesse de ambas as partes em intensificar esses contatos. Então, só para fechar com a pergunta do colega, a história da Alta Idade Média é justamente a história dessas interações, e a forma como essas interações culturais vão se dar e vão fomentar estruturas diversificadas em cada região é aquilo que interessa aos estudiosos de Idade Média ou da Alta Idade Média. Então, não tem uma fórmula para a gente entender a Idade Média, mas a gente, de uma maneira geral, acaba entendendo que os processos de romanização, germanização e cristianização é que, de certa forma, vão puxando o amálgama ou fomentando o amálgama dessas culturas, desses povos que já estavam ali, dos povos dos romanos que chegaram ali e dos germânicos que estão circulando e ocupando aquele espaço, tá? Fala, pode falar. era sobre os vikings, eu tenho até inclusive esse livro, um livro muito bom, que é do professor Dr. Leandro Duarte Rust, acho que é Rust, Os Vikings. É um livro muito bom, que fala, é um livro curtinho, mas tem bastante coisa interessante também sobre essa questão dos vikings. Isso, eu tenho também. Leandro é um colega muito querido. E aí, mas esse livro do Leandro, ele vai fixar, ele vai falar, né, de uma maneira mais sucinta, até porque o foco do Leandro não é a questão dos vikings, né? O Leandro não é escandinavista, ele está trabalhando mais a questão da violência ali, do mito da violência dos vikings e tudo. O Leandro é mais especialista em história da igreja, papado, né? Então ele tem muitos livros sobre o papado e a forma como o papado vai se constituir na Idade Média. Tem o professor Johnny Lander, que é escandinavista, que publica, tem um site chamado Neve, que tem vários artigos sobre escandinavística. Tem outros grupos também que têm trabalhado a história dos vikings, né, aqui na medievalística brasileira, e eu li particularmente, já li coisas do Leandro, já li do Johnny Land, já li de outros também, mas eu achei bastante interessante esse do Neil Price, porque ele é um cara que tem uma visão, né, sobre a história dos vikings, ligada a questões da história ambiental, ligada a uma perspectiva mais global, então achei bastante interessante. Está vendendo aí nas livrarias, se eu não me engano, ele está por aqui, em algum lugar. Na Amazon, se não me engano, ele tá no Prime por R$ 61 para esse camarada. Pô, que bom, hein? Tá barato, porque eu comprei mais caro que isso. No Kindle, quem tem o Prime, ele tá gratuito. Aí, beleza. Aí, quem tiver interesse, eu estou tentando achar aqui o meu, mas eu agora não vou conseguir. Mas tá aí, gente. Procura aí, é do Neil Price, é legal. Vale a pena, porque tem um olhar diferente. Para quem gosta da história aí dos vikings. Então, aí o que eu estava dizendo é que a influência que os romanos vão ter ali na bacia do Mediterrâneo, ela vai ser muito intensa, né? Até porque todo o seu império se organizou geograficamente em torno do centro mediterrâneo. Mas isso não quer dizer que a influência deles não vá também ser sentida em outras regiões fora ali, um pouco mais distante do Mediterrâneo. E nem mesmo que essa influência tenha desaparecido quando o Império Romano Ocidental desapareceu. Porque você tem que entender o seguinte,
O Império Romano Ocidental desaparece como um ente político com a conquista de Roma pelos Érulos em 476, né? Tomando como exemplo a datação oficial. Mas a influência dos romanos, né? Da cultura romana, ela vai continuar existindo, porque vai continuar existindo romanos, né? O Império Romano Ocidental caiu, legal, Roma foi conquistada pelos Érulos, beleza. Mas no restante do Império Romano tem romano vivendo ali, né? Tem romanos que continuam exercendo posições de poder, mesmo não existindo mais o Império. Tá? A Igreja foi uma grande perpetuadora da cultura romana, porque os bispos, e a gente falou sobre os bispos na aula passada, inclusive eu deixei para vocês um texto lá no Google Sala de Aula, né, da professora Leila Rodrigues, falando sobre a importância do episcopado, dos bispos, dentro especificamente da Península Ibérica, mas você pode entender essa importância em vários outros locais. Então, esses bispos, eles servem como perpetuadores da cultura romana. O Império Romano caiu como ente político, mas a aristocracia romana, a Igreja romana, ela continua a ter força de atuação nos diversos locais onde elas já atuavam, independente do centro romano. O que acontece é que você já não tem mais um centro de poder romano. Né? Esse centro de poder vai se deslocar para onde? Para Bizâncio, que vai ser Constantinopla, que vai ser a capital do Império Romano. Tá? Vai continuar a ser a capital do Império Romano. Porque também a gente tem que lembrar o seguinte: essa história de que o Império Romano caiu é uma história nossa. Para o homem medieval, o Império Romano não caiu, o Império Romano continua existindo. Ele só não tem mais aquela forma geográfica que ele tinha antes, não tem mais tantos territórios. O que vai acontecer é que ele perdeu o território, mas ele ainda existe como ente político no Império Bizantino, que é o Império Romano Oriental. Tá? Então, até inicialmente, há certos problemas por parte desse contato entre os romanos, que estão sobrevivendo ali, vivendo a sua vida lá nas diversas regiões do Império, na parte ocidental do Império, e esses germânicos que estão chegando. Eles vão disputar espaço, eles vão disputar poder, mas eles também vão fazer alianças, eles vão se organizar, cada qual com a sua dinâmica. E o Império Bizantino, que é o Império Romano, não vai querer perder boa parte dos territórios que ele vai perder para esses germânicos que vão ocupando. Então, você vai ter regiões que vão ser estratégicas para o Império Bizantino e que os bizantinos vão tentar lutar para manter, independente de existir ou não reinos germânicos nessas regiões. Exemplo, faixas de terra da Península Itálica, faixas de terra da Península Ibérica, norte da África, Egito. São regiões que os bizantinos lutam com todas as forças para manter, apesar de estarem geograficamente distantes de Constantinopla, porque eles entendem que aquelas regiões são deles, porque eles são os romanos. Tá? Então, eu já vou deixar quem está querendo perguntar, mas o que eu quero que vocês entendam é que a dinâmica que vai acontecer ali na bacia mediterrânea, entre o que oficialmente é o fim do Império Romano Ocidental, século VI, até o desenvolvimento do mundo muçulmano ali, século VII, tá? Então, entre os séculos VI, né, que é a queda do Império, 5 a 7, o que acontece nesses 2 séculos, né, no mundo mediterrâneo ali, é uma tentativa por parte da população, né, dessa população eclética de romanos e germânicos, de alguma forma entrarem num consenso quanto à convivência dentro dos espaços que eles estão ocupando, e esse consenso vai variar de região para região, de população para população, e uma luta por parte dos bizantinos de ainda se fazer entender como herdeiros do Império Romano, portanto, possuidores de territórios estratégicos, como Península Itálica, norte da África e parte da Península Ibérica, e o sul da Gália também, tá bom? Pode perguntar, quem quer perguntar?
Professora, eu só para tirar uma dúvida aqui. Uhum. No caso, mas a Bretanha, por exemplo, por ela ter uma questão religiosa forte, e depois elas vão ter sentir autonomia para se desligar de Roma, que é basicamente o que também o Império Bizantino vai fazer depois, a partir de uma questão religiosa também, para se desligar de Roma. Uhum. Não seria uma perspectiva de dizer que eles também seriam pioneiros da religião cristã nesse aspecto, já que eles também são desde o início, desenvolvem essas questões de doutrinas e etc., que são a maior questão no início do cristianismo? Os bretões, não. Os bretões não são cristãos inicialmente nada. Os cristãos, os bretões, inclusive, eles são muito resistentes ao cristianismo. O povo que se converteu mais rapidamente, tá, ao cristianismo católico foi os francos, como eu expliquei para vocês na aula passada. Os francos, através do Clovis, entenderam rapidamente, do rei Clovis, né? O Clovis entendeu rapidamente que a aliança com a igreja, com os bispos, com o papado romano, era interessante para ele. E aí ele se converte e, consequentemente, todo o seu povo se converte. Os outros povos germânicos, a cristianização vai andando de acordo com um passo específico de cada um. Por exemplo, como a gente vai ver aqui os visigodos, eles convertem primeiro a um tipo de cristianismo, que é o cristianismo ariano, para só depois se converter ao catolicismo, quase 2 séculos depois. Tá? Os bretões resistem muito à cristianização, muito, muito mesmo. Eles só vão se cristianizar já lá por volta do século VI, metade do século VI, eles, quase VII. Né? Então, na prática, quem está levando o cristianismo para essa região são os monges, são os eclesiásticos, tá? São os romanos, tá? Até porque o Império Romano se tornou, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano por Teodósio, no século IV. Tá? Mas esses povos germânicos, eles são o que os católicos chamariam de pagãos. E eles se convertem não é porque eles necessariamente queiram se converter. As conversões são coletivas. O rei se converte porque entende que a aliança política com o bispo, com o papa, com os monges é interessante, e se converte, e na medida em que ele se converte, todo o seu povo se converte também. Inclusive, a Bretanha é o local onde há uma maior resistência das religiões, se a gente pode falar de religiões nesse sentido, porque aí religião implica uma dogmática, enfim, uma série de elementos. É melhor falar religiosidade, né? Da religiosidade pagã, tá? Pagã também, entre aspas, pagã no sentido dos romanos, né? Que os cristãos davam a religiões que não eram o judaísmo monoteísta, enfim. Então, na prática, essas conversões não eram conversões feitas para resistir, não, resistir à ocupação de outro povo, não, não. Eram acordos políticos feitos mesmo com o objetivo de conseguir angariar apoio do papado, do bispo, dos monges, enfim, de figuras que tinham autoridade local, que tinham autoridade, tinham poder local, poder que tinham obtido através da estrutura romana, tá? E que acabaram, o Império Romano Ocidental caiu, mas eles continuaram ali, representando aquela autoridade. Então, os germânicos vão interagindo com essas autoridades e vão configurando ali um modo de vida próprio. Tá? A resistência de elementos pagãos, tá? Eu não gosto desse termo, mas sempre coloco entre aspas, tá? Quando eu falo. A resistência desses elementos pagãos é muito forte.
entre os celtas, os bretões mesmo, né? Que vão ter... Se você ver, por exemplo, né, vamos fazer uma viagem aqui, só uma breve divagação, mas os mitos das bruxas, feiticeiras, o mito do Arthur, né, com a Morgana, o Merlin, é de onde? É da Bretanha. Onde essa referência, né, de uma religiosidade não católica, não cristã, continuou existindo, independente do aumento da cristianização. Não, a cristianização nessas regiões não foi capaz de acabar com essa tradição, entendeu? Essa tradição de religiosidade germânica, né? Enfim, que o bárbara, que continuou existindo ali. Tá? Ok, então, Reino Visigodo, para a gente poder entender, assim, através de um exemplo mais específico, como é que essa dinâmica que existia ali no Ocidente medieval, sobretudo entre os séculos 6 a 8, como é que essa dinâmica vai, na verdade, sendo bastante complexa, atrelada a questões específicas, questões geográficas específicas, sociedades específicas, mas que tem em comum esse elemento de ter como personagens os germânicos, os povos germânicos que estão ocupando aquele espaço, tá? Aqueles que representavam a cultura romana, né? As famílias romanas que viviam ali, a aristocracia, a igreja romana, e os bizantinos, né? Que, herdeiros do Império Romano, tá? Querem se entender como autoridade nesse quadrante aí do Mar Mediterrâneo. Então, não estou nem colocando aqui a questão dos muçulmanos, que é outra questão. Que aí o Paulo André depois conversa com vocês mais especificamente e já é de um período mais posterior, né? A formação do islamismo no século VII e a expansão do mundo islâmico, ele está configurado ali no espaço mediterrâneo no século VIII. Tá? Então, vamos ver um pouquinho dos visigodos aqui. O Chris Wickham, né? Wickham, nesse livro aqui, O Legado de Roma, que é um livro bastante interessante, é um tijolão, né? Que trabalha, basicamente, ele fala sobre, o título é O Legado de Roma, iluminando a Idade das Trevas de 400 a 1000. Então, ele pega aí o que a gente chamaria da Alta Idade Média, grosso modo, né? E o que ele está querendo mapear? É justamente a influência da cultura romana, mesmo após, né, a queda do Império Romano no Ocidente. Tá? Ele está basicamente pensando ali a questão ocidental, mediterrânea, enfim. E aí, nesse livro, ele vai, num determinado capítulo, ele fala um pouco sobre o Reino Franco e os merovingios, como eu fiz com vocês na aula passada, e depois ele vai focar num outro espaço, que é o espaço mediterrâneo, mais especificamente, onde ele identifica dois reinos que são importantes para você entender essas dinâmicas, dois espaços, né, que ele considera importantes para você entender essa dinâmica romana, mediterrânea, que é justamente a Península Ibérica e a Península Itálica. E entre esses dois espaços, ele vê uma forte semelhança, apesar da diversidade que eles compõem, né? No caso, qual é a semelhança básica? É justamente a ideia de que, tanto na Península Itálica quanto na Península Ibérica, existe uma tendência muito clara, em termos de cultura política, de utilizar a lei como sustentação da monarquia. Tá? E isso por quê? Porque ali, nessas regiões, teria havido uma forte influência do direito romano. Então,
Obviamente, Península Itálica, a gente já sabe por quê, né? Porque Roma era a capital do Império Romano, consequentemente, as leis eram feitas ali, e a influência dessa legislação, desse direito, vai ser muito forte ali. Mas na Península Ibérica, o que explica, né, essa tradição do direito romano ser tão forte a ponto de legitimar a ideia de monarquia? Que aí vai naquilo que eu toquei com vocês na aula passada. A monarquia franca, né, o Reino Franco, eu contei um pouco da história do Reino Franco para vocês, ela tem uma perspectiva de poder monárquico diferente daquela que você identifica entre os visigodos, né? Ali vocês viram que tinha uns embates entre os prefeitos. Vocês primeiro viram que a forma como os francos se estabeleceram na Gália já foi a partir, né, da formação ali de uma aristocracia, cada líder aristocrático ficando responsável por uma determinada região, daí a ideia dos prefeitos do palácio, né? Cada aristocrata responsável por uma região conquistada. Tá? Um regime que a gente poderia falar, um regime mais oligárquico, tá? E que, posteriormente a esse fortalecimento dessa aristocracia, é que vai surgir a figura do rei permanente. Né? E esse rei permanente, que vai ser escolhido pela CIP, pela comunidade dos fiéis, esse rei permanente é uma figura que vai ser sempre entendida como membro da CIP, portanto, devedor, né, do poder da CIP para se manter como rei. Né? E tudo baseado, sobretudo, no elemento da aceitação do grupo em relação à autoridade daquele que vai se constituir como rei. É uma, é uma liderança mais coletiva, digamos assim. Tá? Por isso mesmo, vai ser até posteriormente, isso estranho, mais fácil para esses reis estabelecerem a hereditariedade. Por quê? Porque esses reis, eles acabam fazendo uma aliança, estabelecendo uma aliança muito clara com o papado, desde cedo, com a Igreja Romana, desde cedo, tá? E entendendo, ou na verdade, revestindo a sua autoridade monárquica, primeiro, da aceitação da CIP, desse acordo com essa aristocracia, né? E, por outro lado, de uma autoridade divina que justificaria essa autoridade monárquica ou autoridade desse indivíduo sobre os demais, tá? Inclusive sobre a própria aristocracia. Digamos que, entre os francos, a coisa vai mais pelo costume. É costumeiro que se faça assim. Então, como nós vamos escolher o nosso próximo rei? Bom, o costume preza que nós façamos dessa maneira. Então, a introdução, por exemplo, do costume da hereditariedade não é um problema, porque não está previsto em nenhuma lei. É algo que vai acontecendo a partir do que é a memória, do que é o costume, do que é consuetudinário, do que foi acordado dentro daquele grupo. Tá? Ao passo que, na Península Ibérica, e mesmo na Península Itália, no Reino dos Lombardos, ali na Península Itálica, que é o reino germânico que vai se constituir ali, a base do poder da monarquia vai, em grande parte, estar condicionada a regras legislativas, tá? A leis. Quer dizer que esses acordos entre a aristocracia não existiam? Claro que existia. Quer dizer que não existia uma aristocracia forte? Não. Essa aristocracia forte existia sim. Só que as regras
para a escolha e a determinação dos limites do poder régio era algo que estava previsto em lei. Então, não era só o costume. Eles recorreram rapidamente, os visigodos, sobretudo, recorreram rapidamente às leis romanas para poder fundamentar o seu poder. Por que essa questão? A explicação está no próprio processo de ocupação dessa região. Como eu disse para vocês, inicialmente, os visigodos eles não iam se estabelecer na Península Ibérica. Em 410, houve um saque a Roma, e os visigodos entraram em um acordo com o imperador Teodósio para que eles não perpetuassem novos saques. O acordo era um tratado de federação. Então, os visigodos teriam que deixar a Península Itálica, parar de ameaçar invadir Roma e exercer o poder na Península Ibérica em nome de Roma. Por que isso? Porque a Península Ibérica estava sendo a ponta de uma série de revoltas contra o Império Romano. Revoltas que estouraram lá na Bretanha. Olha aí a Bretanha de novo. Revoltas que estouraram lá na Bretanha, de um general chamado Constantino III, se eu não me engano, que começa uma revolta contra o imperador romano, contra Teodósio, tá? Para ser reconhecido como um imperador. Isso era muito comum no final do Império Romano. Eram vários generais querendo tomar o poder ao mesmo tempo, derrubando imperadores. Durante 26 anos, Roma teve 21 imperadores. Então, assim, era o século III, sobretudo, foi um século muito difícil, um século de muitas oscilações e disputas políticas que eram movidas pelos generais romanos, pelo controle do Estado romano. Então, Constantino III havia feito uma série de revoltas, descendo da Bretanha com seus exércitos, com o objetivo de ocupar a Gália, né? E se ele abocanhasse a Bretanha, Gália e Península Ibérica, ele tinha controlado a última faixa de terra do Império Romano, né? A última fronteira do Império Romano. E para deter Constantino III, né, ou para deter esse general, Teodósio envia os visigodos, faz um acordo com eles. Bom, olha só, vamos para lá então. Assegurem-se de que aqueles povos que estão invadindo aquela região, incitados pelo Constantino, eles vão, de fato, ser expulsos ou, pelo menos, ser controlados. Então, os visigodos vão no seu exército. Só que o interesse deles, inicialmente, tá, não é ficar necessariamente na Península Ibérica, e sim na Gália, que é uma região muito mais interessante para eles. Gente, a Europa é cortada por 2 rios, o Rio Reno e o Rio Danúbio, certo? E isso faz com que as regiões em torno desses rios sejam muito férteis, né? Então, para os visigodos, era interessante ficar nessas regiões, que eram regiões mais férteis, que eram regiões onde a coisa já estava pronta, né? Eles poderiam se fixar ali sem grandes problemas. Só que os francos já estavam ali na Gália e não, obviamente, não aceitaram que os visigodos se estabelecessem ali. E os visigodos acabam descendo para essa partezinha aqui, ó, do sul da Gália, tá? Que é justamente o reino onde eles fixam a primeira capital do reino deles, que é Toulouse, na cidade de Toulouse, que fica aqui na fronteirazinha, tá? Então, eles não conseguem ocupar a Gália toda, mas eles ocupam essa faixa de terra aqui. Mas qual é a função ou qual é a missão deles? É justamente dominar os povos que estavam aqui, como os suevos, os alanos, os vândalos, que, incitados pelo Constantino, né, já queriam fazer a migração mesmo, né? Eram povos que ficavam migrando, mas que o Constantino fez assim, né? Fez as egípcias, assim, né? Deixou quieto, e esses povos foram ocupando essa região, tá? Então, o objetivo dos romanos, quando mandam os visigodos para cá,
é justamente impedir que esses povos fiquem ali e se fixem reinos e se rebelem contra o Império Romano. Então, os visigodos eles entram ali num acordo com os romanos. Então, não é à toa, portanto, que a base da monarquia, a base ideológica dessa monarquia visigoda, vai ser a lei romana, porque eles são aliados dos romanos. E eles têm que preservar ali as estruturas romanas, é esse o acordo. Teodósio chama o rei visigodo e diz, olha, beleza, você vai lá, você ocupa, pode ocupar, não precisa nem pagar impostos, eles nem pagavam impostos, mas você tem que proteger aquela região em nome de Roma. Então, o que significa proteger aquela região? É também proteger aquelas instituições, aquela cultura que os romanos deixaram ali, que os romanos construíram ali. Então, a monarquia visigoda é uma monarquia que ela recorre à legislação romana, adaptada, obviamente, para os seus interesses, para as suas demandas, mas ela recorre ao direito romano como a base para organizar-se, porque, ao contrário dos francos, a monarquia franca ela foi meio orgânica, digamos assim. Né? Se a gente fosse usar um termo político atual, é orgânico. Né? Aquela monarquia ali era a aristocracia, disputando poder, escolheram um rei, esse rei vai ficando, se estabelece uma tradição de hereditariedade, a igreja vem com a história de que os reis são escolhidos por Deus, e aquilo de alguma forma vai se pacificando. A cultura política franca é diferente da visigoda. A visigoda, os visigodos vão para a Península Ibérica como reverberadores do poder romano. Portanto, eles têm que manter aquela estrutura. Eles têm que se submeter também àquelas leis. Tá? Então, essa é uma diferença crucial entre a forma como essas monarquias vão ser construídas. Certo? E cada região vai constituir o seu poder, né, os seus aspectos, as suas estruturas políticas de formas diferentes. Então, não é à toa que, quando a gente fala de Península Ibérica, você tem uma abundância de fontes legislativas que são tanto laicas quanto eclesiásticas. As primeiras leis feitas ali são leis que foram feitas coadunando o direito romano, aquilo que já existia nos códigos romanos, com as demandas da população. O primeiro código jurídico feito por algum povo germânico, né, algum povo bárbaro, eu não vou falar bárbaro, eu gosto mais desse termo, apesar desse termo ser depreciativo, mas não confunde com Germânia, né? Então, o primeiro código de leis feito por um povo bárbaro foi justamente a lei dos visigodos, a Lex Visigotorum, ou Liber Iudicorum, que é a lei dos visigodos. Certo? Que é o quê? É um código, um conjunto de leis que foram feitos por vários reis visigodos ao longo de todo o reinado visigodo e que vai tratar da organização da convivência de romanos e godos. Você lê a Liber Iudicorum, você vai perceber que tem leis que são direcionadas só para romanos, leis que são direcionadas para godos. Por exemplo, inicialmente, romanos não podem casar com godos e vice-versa. Depois, mais à frente, no mesmo código, você vai ter leis que liberam casamentos de um com o outro, tá? Porque foram leis feitas em outro momento. Tá? Então, as leis existentes nesse código, que é composto por vários reis, então não é um código cronológico, tá? É até meio difícil de ler, porque tem leis de um rei, depois tem leis de outro rei, depois volta para outro rei, ela não é muito organizada, mas você consegue identificar leis que foram produzidas no reinado, leis que foram produzidas em outro, e você vai vendo como vai evoluindo a relação entre romanos e godos, godos, no caso visigodos, ali na Península Ibérica. Tá? E aí,
Essa característica, né, legislativa da Península Ibérica, portanto, está ligada ao direito romano, e a grande preservadora desse direito foi justamente a Igreja. Então, boa parte dessas leis que vão compor a lei dos visigodos é justamente formada no seio da Igreja. Tem os chamados concílios, os concílios de Toledo, que eram concílios da capital, né, a capital do Reino Visigodo, sai de Toulouse e desce para Toledo, né? Inicialmente eles se concentram em Toulouse, depois, com o tempo, os francos expulsam os visigodos de Toulouse, e aí eles vão para a Península Ibérica, se fixam ali de fato, né? Formam a capital do seu reino bem no centro da península, que é a cidade de Toledo, está lá até hoje, né? Uma cidade belíssima, e ali eles organizam a sede do seu reino, e a partir dali eles vão reverberando o poder sobre os outros povos germânicos que ainda residiam ali, os outros povos bárbaros que ainda residiam ali, os suevos, os alanos, os vândalos, e, ao mesmo tempo, sobre a população que vivendo naquela região, romanos e godos. Tá? Então, entre 409 e 509, a Espanha foi governada de fora, tá? Justamente nesse período aí, onde é o primeiro reino visigodo, que a capital está em Toulouse, então do início do século V até a meados do século VI. Depois, né, que os francos expulsam os visigodos da Gália, eles fundam Toledo, aí eles começam efetivamente a desenvolver as estruturas de um reino mais sólido. De 409 a 569, eles são mais como uma força militar romana que está tomando conta daquela região. Né? Eles não entendem necessariamente aquilo como aquele território como algo que, entre aspas, pertença a eles. Agora, a partir do momento em que eles vão fundar a capital de Toledo, né, aí já meados do século VI, eles aí passam a constituir mesmo um reino, e, no sentido mais complexo do termo, tá? E desvinculado já da autoridade romana, que obviamente já não mais existia. Né? Você vê que aí, em 476, o Império Romano Ocidental, supostamente, a data, né, utilizada, e aí você vê que nesse período da queda do Império Romano Ocidental, de Roma, eles ainda estão com a capital em Toulouse. Então, eles ainda não se deram muito conta do que está acontecendo. Quando eles vão para Toledo e se fixam em Toledo, já meados do século VI, eles já entendem, não tem mais Roma, no sentido de que a gente não tem mais um imperador aqui a quem a gente tem que obedecer diretamente. Esse imperador está lá em Bizâncio, está muito longe. Então, vamos nos organizar, né, da forma como a gente puder, de uma maneira mais sólida para efetivamente ocupar esse espaço. Não negando a tradição romana, mas criando suas próprias tradições. Tá? E aí, o Wickman, ele diz o seguinte, que do 5 ao 6, esse período é caracterizado por dois elementos. Tá? Primeiro, por um certo declínio econômico nas estruturas romanas, sobretudo em algumas regiões mais ao interior da península. Tá? Ele diz que é uma redução do número de propriedades rurais de vilas romanas, e também uma diminuição da produção de cerâmica, né, do artesanato. E aí, quando ele está falando da meseta, ele está justamente falando da parte do interior da Península Ibérica. Tá? A parte litorânea, mediterrânea, continua urbanizada, continua com artesanato, mas a parte mais para o interior e norte acaba ficando meio fora desse circuito econômico. Não sei até que ponto essa informação procede de fato, porque aí você precisaria de fontes para analisar, e como ele também não é um especialista, né, na Península Ibérica, não sei se outras pesquisas têm sido feitas para, de alguma forma, pensar isso a partir de outras bases. Eu sei que o professor Mário Jorge
da Mota Bastos, o Eduardo da Flon, tem estudado um pouco, acho que bastante, na verdade, essas dinâmicas econômicas ali na Península Ibérica nesse período. Então, aí não sei se realmente esse dado de redução econômica seja tão claro assim. Enfim, aí tem que ler mais para tirar conclusões mais aprofundadas. Até porque você não tem muita documentação, que você tem bastante, quer dizer, bastante, o que as pessoas têm usado bastante, mas que não necessariamente tem bastante em números, são os achados arqueológicos, né? Então, ainda acho que carece de estudos esse elemento. E, por outro lado, uma certa fragmentação da sociedade peninsular, em grande parte devido à geografia, porque ele vai mostrando como a geografia dessa região, de certa forma, ela é um tanto hostil, né? A região mais ao centro, que é a Meseta, é uma região que não ela é fértil, mas não é tão fértil assim. Né? A parte norte é problemática, porque você tem os Pirineus, né? Você tem uma cadeia de montanhas. Então, a própria geografia da península ela favorece um certo isolamento, né? Uma certa diversidade nas formações sociais e econômicas que vão se constituir ali. Tá? Bom, e aí ele fala que existe dois processos de fragmentação em curso nesse período que vai do século V até os meados do século VI, que é a perda da autoridade central em numerosas seções da Espanha até um terço da península. Então não tem mais um poder central, que seria Roma, né? Não existe mais esse poder. E os visigodos, o reino deles ainda está lá em Toulouse. Então, não tem ninguém efetivamente mandando de fato nessa região. Aí é cada um por si, né? A aristocracia local, né? Vai criando maneiras de continuar ali protegendo aqueles que estão sob a sua autoridade, provendo alimento, enfim, mas não tem ali uma coesão de formação política entre essas comunidades. Então, ele diz que começa a haver o desenvolvimento, né, de práticas políticas coletivas, e ele diz que até tribais, né, sobretudo no norte. E a região que já era uma região um tanto isolada, os romanos já não tinham muita entrada ali na região mais ao norte da península. Então, na verdade, foi meio que uma continuidade de uma certa lógica de abandono político para aquela região, que acabou caracterizando a formação de entidades políticas autônomas, né, mais autônomas. E aí, mas ele diz, bom, apesar disso tudo, a influência romana continuou muito forte ali. Ele diz que a Espanha permaneceu bastante romana, né? Ele utiliza esse termo aí. Como é que vai mudar as coisas? É quando Leovigildo vai se tornar rei, né? Leovigildo vai se tornar rei justamente no século VI, e vai ser ele o responsável por fazer essa transição da capital de Toulouse para Toledo. Né? E ele escolhe justamente o interior da península, tá? A parte central da península, Toledo, está quase no meio, se você viu o mapa da Península Ibérica, Toledo, está quase no meio, efetivamente, da península, e a partir dali, né, ele vai movendo uma série de expedições militares, tá? Para poder ir submetendo aqueles povos que ainda resistiam ali ao controle romano-visigodo. Tá? Então, ele vai comprar briga com os suevos tinham formado um reino já independente lá no norte da península, lá na pontinha da península, na região ali da Galícia, tá? Que resistiu muito aos visigodos, demorou a se render aos visigodos. E Recaredo foi aquele que começou, né, esse movimento. Né, Leovigildo e depois o Recaredo. Né? Leovigildo primeiro começa esse movimento, depois o Recaredo. Então, os visigodos, o rei Leovigildo, reverteu essa fragmentação em curso no século VI,
através de ações militares, mas algumas regiões ainda se mantiveram, né, autônomas, como a região sul da península, a faixa mediterrânea dela, que os bizantinos não quiseram abrir mão, a princípio, para o Leovigildo, né? E o norte, que continuou ali rebelde à autoridade visigoda. O Leovigildo é tradicionalmente considerado o primeiro artesão do poder visigodo, né? Porque ele seria sido o primeiro a ter um projeto político mais elaborado para unificar, e ocupar e unificar, né, a região. E a unificação territorial que ele vai propor vai se dar, isso é importante, a partir justamente da reutilização daquela estrutura provincial administrativa romana. Tá? Os romanos, quando eles ocupavam uma região, eles criavam ali uma província que tem toda uma estrutura administrativa, vocês já provavelmente estudaram. Quando a igreja romana vai cristianizando o Ocidente medieval, ela vai criando também, em cima dessas províncias, a ideia das dioceses, e como locais da jurisdição dos bispos, tá? Que são autoridades locais da igreja, tá? E essa estrutura vai ser aproveitada pelo Leovigildo, tá? Que vai justamente vai ser aproveitada aquela estrutura administrativa existente e das pessoas que já estavam lá mesmo, que já mandavam um pedaço há bastante tempo, para formar as bases da sua corte, formar as bases do seu poder. Né? Com o tempo, ele vai avançando sobre os territórios bizantinos, sobre os vascos, sobre os cântabros, né? E acaba submetendo os suevos. Então, por isso que ele é considerado o rei que vai ter efetivamente vai fazer efetivamente a unificação. Aqui nesse mapa, vocês veem aqui, ó, Toledo, tá vendo? Ó? Ela fica basicamente no centro da Península Ibérica, né? Ele fixa a capital aqui, porque a partir daqui ele vai mandando expedição para tudo quanto é canto, tá? Aqui, ó, é uma região que ainda está sob o domínio bizantino, beleza? É uma região que ele vai demorar bastante a dominar. Aqui são os suevos, é o reino dos suevos. Ó, aqui tem os pessoal, os astures, os cântabros, que ele vai conquistando. Né? Esses astures e cântabros, eles vão se juntar aos os suevos para fazer resistência aos visigodos, mas com o tempo os visigodos vão acabar dominando toda essa região. Veja aqui que tem os nomes das províncias, ó, Lusitânia, Baesca, Cartagineses, Tarraconense. Por quê? Porque essas divisões já eram do Império Romano, né? E também acabaram sendo, como eu disse, apropriadas pela Igreja para formar as dioceses. E o que é interessante é que ele vai também não só fazer conquistas militares, e vai ocupando tudo que ele pode, né, e dominando o máximo possível o território, mas ele vai investindo na formação da noção de monarquia, tá? Recorrendo, como eu disse, à lei. Ele vai ser um dos primeiros a recompor um conjunto de leis que já existia do tempo do Alarico. Então, teve o Código de Alarico, né? Alarico foi um rei visigodo que criou as primeiras leis, e aí o Leovigildo, depois o Recaredo, eles vão pegando esses códigos, esse código do Alarico, e vão, né, reutilizando e acrescentando. Daí formando o Liber Iudiciorum, ou a Lei dos Visigodos, que é esse conjunto de leis. Ao mesmo tempo, também vai se criar toda uma simbologia em torno da figura do rei, né, os símbolos. Vocês sabem que cultura política é uma coisa legal pra caramba, né? São os símbolos de poder que vão sendo constituídos para justificar, para legitimar o poder, para propagandear o poder, né? E aí ele os reis visigodos passam a adotar o modo de vestir dos imperadores romanos. Então, eles passam a ter toda aquela estrutura da coroa, do cetro, do trono, tá? O uso também de uma moeda,
única, né? Cunhar uma moeda com as suas filhas, justamente para quê? Para propagandear, né? Que ele é aquele que controla a emissão dos pesos. Inclusive, tem umas leis no Fuero Rusgo, que é o Liber Ediciorum, que fala sobre a falsificação de moedas, falsificação de metais. Então, quais as penalidades que deveriam existir para quem falsificasse moeda? Sabe que cunhar moedas é não só um símbolo político, não só mostra que o rei controla a economia, mas também é uma forma de mostrar que o peso, né, o valor das coisas tem que ser medido a partir daquilo que o rei determina. Então, é bem interessante como vão se constituindo esses símbolos de poder. Agora, e a vida religiosa, né? Eu disse a vocês que os visigodos, eles, a princípio, não se convertem ao cristianismo católico, eles se convertem ao cristianismo ariano. Tá? Lembra que eu falei lá no século V, do saque de Roma, né? Mas os visigodos já estão ali rondando o Império Romano há bastante tempo. E eles foram convertidos ao cristianismo por um bispo chamado Arion. Arion, que foi considerado um bispo herético, porque ele não professava a ideia da unidade do Cristo, do corpo de Cristo. Tá? Porque o que acredita um cristão católico? Que Cristo é o Filho de Deus, ou seja, ele não é só o Filho, né? Ele é uma segunda pessoa de Deus, que é o Filho, a ideia da Trindade. Vamos lá, Trindade divina, que não foi uma coisa fácil deles chegarem a esse acordo, tá? Foram muitas brigas e muitos conselhos até eles conseguirem chegar ao dogma da Trindade divina, que existem 3 pessoas que formam um único Deus, certo? Então, esse Deus, ele é composto por 3 facetas. Não é que ele seja composto por 3 facetas, é que ele se manifesta a partir de 3 facetas. Ele é o Criador, então, quando ele criou o mundo, estavam os 3 juntos, certo? As 3 facetas dele estavam juntas, ele era um só. Quando, por uma necessidade do pecado, enfim, ele precisa vir salvar a humanidade, ele desce uma parte dele, uma faceta dele, uma pessoa dele, desce à terra para se sacrificar, viver como um homem, passar por todo aquele ritual do sacrifício, da crucificação, para salvar a humanidade. E depois, tão logo ele morre, crucificado, ele retorna para o Pai, ou seja, retorna para o céu, se recompõe, mas uma outra faceta desse Deus, que é o Espírito Santo, uma outra parte dele, desce e habita entre os homens até que Cristo volte, tenha o juízo final e, né, aconteça todo o pensamento, toda a concepção escatológica cristã. Tá? Para eles chegarem nesse raciocínio, demorou muito, ok? E é questão de fé. As pessoas acreditam ou não acreditam, enfim, mas foi um dogma que a igreja estabeleceu. Qual era o problema do Arion? O Arion ele estava justamente no momento onde esse dogma não estava ali muito claro. Então, era preciso discutir o dogma da Trindade. E aí começa a discussão, peraí. Então, a figura, a parte de Deus que desceu para a Terra, o Cristo, quando ele desce para a Terra, ele deixou de ser Deus ou ele se tornou um ser humano comum, tá? Ou, na verdade, enquanto ele esteve aqui, ele manteve as suas 2 pessoas, as suas 2 naturezas, a divina e a humana. Enfim, aí é uma discussão, mais trocentas discussões, mas o Arion achava que não. Bom, quando Cristo veio para cá, ele deixou de ser Deus. Enquanto ele esteve aqui, ele era só homem. E aí isso fez com que ele fosse expulso de um dos concílios da igreja, considerado herege,
né? E ele foge, tá? Para não ser preso, não ser morto, e ele acaba tendo contato com os godos, que eram desses povos bárbaros que viviam ali, tá? Rodando ali pelo Império Romano, e ele converte os reis desse povo godo. Num determinado momento, esse povo godo se divide em ostrogodos e visigodos. Então, quando os visigodos vão ter contato com a Península Ibérica, fazer o Tratado de Federação com Teodósio, aquela coisa toda que eu já contei, eles são cristãos, mas eles são arianos, eles não são cristãos católicos. Só que os cristãos que estavam lá na Península Ibérica, aqueles que estavam nas dioceses, sob o poder dos bispos, eles eram católicos. Então, a princípio, os bispos não viram com nada bons olhos, né, a chegada desses visigodos, que eram hereges na concepção deles. Tá? Então, a princípio, tem embates, perseguições, enfim. Quando é que isso vai, de alguma forma, se acentuar? Justamente, volta lá para a gente ver a data. Ó, em 569, eles descem e formam o reino em Toledo. Vai ser em 587, ou seja, alguns anos depois de muita briga com os bispos romanos, o rei Recaredo vai se converter ao cristianismo católico, ao catolicismo. E aí é o coroamento, né, das alianças, porque aí, ao invés de viver em disputas com a aristocracia laica, com a aristocracia eclesiástica, eles chegam a um acordo. A partir do momento que o rei Caredo se converte e se torna um rei católico, então ele passa a contar com o apoio de todos aquelas autoridades, né, aristocráticas, laicas e eclesiásticas católicas, e eles se juntam em um projeto de reino muito mais sólido, inclusive com o compromisso de perseguir todos os hereges e todos os judeus, porque os judeus também não eram nada bem vistos nesse período, né? Porque tradicionalmente foram entendidos como os assassinos de Cristo. Então começou uma sanha ali, nesse primeiro período do governo do rei Caredo, até para consolidar a ideia de que ele era um rei católico, de perseguir judeus e cristãos não católicos. Tá? Então, tem só uma citaçãozinha aí da Adeline, vou falar só, deixar a pessoa perguntar, e ela diz o seguinte, Adeline Ruquá: a partir da conversão de Recaredo, a Igreja forneceu ao poder visigótico as suas bases intelectuais e jurídicas, herdadas de Roma e de Constantinopla, e largamente inspiradas nos modelos bíblicos. Então, o ápice desse projeto monárquico visigodo vai se dar justamente a partir do momento em que há a conversão de Recaredo. Tá? Fala aí, quem quer perguntar? Eu acho que eu sou o único que levantou a mão. Não, professora, não tem nada, absolutamente nada a ver com o assunto, né? É sobre a Trindade especificamente. Você acha que o conceito de avatar, que é utilizado nas religiões da Península Indiana, etc., ele incentivou, já existia essa figura do Jesus humano como parte da Trindade, não? Olha, o estudo da religiosidade é fascinante, né? Porque, na verdade, há muitas semelhanças entre as religiões, né? Até porque o cristianismo, se você pensar bem, o cristianismo é uma religião nova, né? É uma religião que ela... Puxa, o Júlio já estava falando aí com vocês, né, dos egípcios lá, trocentos séculos antes de Cristo, uma formação, uma religiosidade própria. Os indianos,
nossa, né, filosofia indiana. Então, assim, na verdade, muitas dessas noções, elas são meio que emprestadas uns das outras. Eu não sei se dá para fazer uma relação direta entre a ideia do avatar, né, e essa questão da pessoa, do Cristo. Mas se você analisar, por exemplo, tem um autor que eu gosto muito, que é o Joseph Campbell. Ele tem vários livros, inclusive ele foi o cara em quem o George Lucas se baseou para fazer a saga do Star Wars, tá? Ele tem muitos livros bacanas, mas ele tem 4, que é uma coleção, que são as mitologias, né? Então, ele fala da mitologia pré-histórica antiga, medieval, moderna e contemporânea. Era um autor bastante profícuo, ele escrevia bastante. E ele, na verdade, ele tem uma tese, ele diz que nós, né, sociedades humanas, nós vamos contando a mesma história, mudando personagens, de acordo com a cultura, de acordo com a sociedade, mas nós, na verdade, contamos uma mesma história que visa explicar a nossa origem. Né? E aí ele chama de monomito. Né? Não sei se é bem assim, não sei se concordo plenamente com ele, mas o fato é que o cristianismo, quando ele surge, ele é uma religião que ele não tem uma dogmática fechada, é uma religião que está acabando de nascer. Então, ele vai se inspirar em elementos que vêm da filosofia e da religiosidade de povos mais antigos. Então, provavelmente, essa ideia da pessoa, a própria discussão em torno do que é pessoa, da natureza, são questões que os filósofos pré-socráticos já estavam fazendo antes, né? Então, o cristianismo, sem dúvida, ele bebe e bastante nessas tradições, nessas referências, né, filosóficas e religiosas mais antigas, com certeza. O que acontece na Idade Média, na virada da Antiguidade para a Idade Média, é a necessidade que a Igreja Romana vai ter de criar uma dogmática própria, tá? De criar as suas próprias verdades. E, para isso, ela vai, obviamente, se inspirar no que já existe e criar também algo novo. Se você pegar o próprio Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, que é considerado um dos pais da igreja, ele era um filósofo, né? Ele estudou muita filosofia antes da vida, antes de se converter. Então, quando ele vai pensar o cristianismo, ele está pensando em cima de bases filosóficas que ele possuía. Tá? Acho que um exemplo que fica mais claro, né, para vocês, tem um filósofo chamado Plotino. Plotino é um filósofo ali, mais ou menos do século III, ele está no mundo helenístico. Né? Ele não é um filósofo da Grécia Antiga, ele está ali no mundo helenístico. E o Plotino é um dos caras que vai estudar a obra de Platão. Né? Ele pode ser considerado um neoplatônico. E quando ele vai se debruçar sobre a obra de Platão, ele discorda do Platão em relação à questão do mundo das ideias e do mundo sensível, da relação corpo, alma e espírito que tem no Platão, e ele entende, por exemplo, o mundo das ideias, ele chama de nous, né? Que é o princípio emanador. Então, para ele, o que há é uma derivação. Né? O nous deriva na segunda instância, que eu não vou me lembrar qual é agora, tá? Tem nomes específicos, ânima, enfim. Então, o nous deriva na segunda instância, no segundo mundo, e esse segundo mundo deriva no mundo que a gente chama, que o Platão chama de sensível, né? O mundo corpóreo. Então, há um processo de derivação. Daí a ideia de uma criação derivada, tá? Do nous. Então, tudo deriva desse nous. Mas esse nous, para ele, para o Plotino, é um elemento gerador, tá? Fundamental. Ao contrário do Platão, que vê o mundo das ideias como algo mais, digamos,
não é eclético, mas não tão centralizado em uma perspectiva criadora, em um ente criador, né? O Plotino não, ele concebe o Novus como o algo a partir do qual emana tudo. Só que ele está falando de Deus, né? Ele não está se referindo a Deus cristão, não tem nada a ver com isso. Mas havia cristãos que frequentavam as aulas do Plotino. Tá? E aí Plotino acabou sendo um dos maiores comentaristas da obra de Platão. Quando, então, os cristãos estão construindo lá, os primeiros pensadores cristãos estão pensando o cristianismo, em boa parte eles são influenciados por esses princípios filosóficos, inclusive esse do próprio Plotino. E aí, se você pegar a obra de Santo Agostinho, você observa muito claramente, né, a ideia de corpo, alma e espírito, né? Espírito, alma e corpo, melhor dizendo, como derivações de um demiurgo, de um Deus criador. E aí, no lugar do nó, você bota o Deus e o resto funciona. Né? Inclusive, a própria Plotino tem a ideia da conversão, mas que não tem nada a ver com a conversão do cristão. Né? Para o Plotino, a conversão é o retorno ao novus. É o que acontece nos segundos dois elementos que retornam ao primeiro. E a Entende? Então, são viagens filosóficas, influências religiosas variadas. Tá? Mas, para a gente, o que interessa é a gente entender que esse momento. Gente, para você está travando também? Professora, acho que a senhora está travando. Travou aqui para mim. Para mim parou aqui, professora. Espera aí, vou voltar. Voltei. Oi. Voltou. Ok. Pedi para repetir a fala, porque não deu para ouvir, cortou tudo. Tá. O que eu disse, eu acho, né, antes de eu travar, era que. Deixa eu parar aqui, que eu acho que já está. Eu só vou botar mais uma fonte para vocês verem. O que eu disse é que o que para a gente medievalista interessa, né, nesse momento, é a gente entender que esse período da transição da Antiguidade para a Idade Média é o momento onde essa igreja romana está constituindo as suas bases dogmáticas. Então, você está criando um cristianismo romano, tá? Que não é o único, porque existem outras perspectivas, outros cristianismos que circulam, que até são considerados heréticos pela igreja romana. Tá? Mas qual foi o cristianismo que venceu? Né? O cristianismo que acabou sendo o oficial, aquele que vai ser veiculado pelo papado, né? Aquele que vai reverberar nas províncias, né? Nos reinos germânicos. É o cristianismo católico. Mas ele é só um dos diversos tipos de cristianismo. Entende? Então, é nesse sentido que eu estava falando para vocês. Bom, então, só para a gente terminar aqui, ó, vou botar para vocês uma fonte, peraí, aquela cheia, né? Calma aí. Só para a gente fechar aqui, para a gente entender na prática, entre aspas, para a gente ver na fonte, né? Como é que a gente pensa essa questão da monarquia visigoda e da formação desses reinos germânicos. Só para explicar, esse reino visigodo, ele chega ao fim, entre aspas, né? Que nada história chega... Opa, peraí, deu tudo. Nada em história chega ao fim, de fato, né? Tudo vai, de certa forma, reverberando. Mas, em 711, os muçulmanos chegam à Península Ibérica, né? Conquistam a região da Península Ibérica e derrubam o reino visigodo. Depois a gente pode ver como eles chegam lá, enfim, a gente vai acabar falando disso, não é o meu foco aqui agora. E aí a explicação para esse fim da Espanha visigoda vai se dar por vários historiadores, alguns
acham que foi uma ideia, uma mudança, né, do encerramento das relações econômicas ali no Mediterrâneo na lógica romana e a criação de uma nova lógica de circulação econômica estabelecida no norte da África pelo mundo muçulmano, e isso acabou gerando uma crise econômica. As fontes do período, já, obviamente, né, na Idade Média, eles jogavam tudo para a conta do divino, então, para eles, e isso reverbera nos escritos da época, nas fontes da época, que a ocupação muçulmana tinha se dado, a conquista muçulmana tinha se dado, porque os visigodos entraram numa crise moral, né? Lutas internas e pecado, enfim, isso acabou levando Deus a abandonar os visigodos e acabaram sendo vencidos pelos muçulmanos. E vocês têm dois outros historiadores, aí já historiadores, né, o Roger Collins e Adeline Rouquat, que para o Roger Collins ele acha que a monarquia visigoda vai implodir porque Recaredo, né, naquela ânsia de concretizar a ideia de unificação do Leovigildo, né, ele acabou centralizando muito o poder e isso enfraqueceu, né, a economia, enfraqueceu as relações políticas, aristocráticas, gerou mais conflitos. E a Adeline Rouquat, ela diz que há poucas fontes para esse período, fontes primárias, né, para a gente entender muito bem o processo, mas o que acontece na visão dela é uma luta dinástica, uma luta entre facções rivais, aristocráticas rivais, que acabam levando à facilitação da entrada dos muçulmanos na península. Tá? E aí, só para fechar com um exemplo, eu gosto de trazer as fontes primárias para vocês darem uma olhada. Eu peguei até o... Pode falar. Oi, desculpa te interromper. Você falou sobre essas tradições tipo mitológicas, né? Eu lembrei daquele sentido veterotestamentário de pecado, castigo e redenção que tem, né? Sobre a tomada de Toledo por causa de Dom Rodrigo. Era mais ou menos isso que você estava falando? Exatamente. É a forma como a cronística vê a lógica histórica, né? Até porque a gente não pode esquecer que, para o homem medieval, Deus é o autor da história. Então, se algo acontece, se uma transformação muito brusca acontece, é porque Deus fez aquela transformação, porque ele não estava satisfeito com os rumos que estavam sendo seguidos pelos homens. Tá? Então, até numa questão de permitir que os homens suportem os males dos seus pecados, ele permite mudanças para que as pessoas corrijam a sua trajetória. Então, tem a ver com isso, pecado e redenção. Obrigada. Nada. E aí você tem um exemplo, né, de leis que pertenciam ao Liber Iudicorum, tá? E aí, lá no século XIII, esse Liber Iudicorum, esse conjunto de leis, ele foi traduzido do latim para o castelhano por Fernando III, mas é o mesmo texto, tá? E aí, outro dia eu explico para vocês por que o Fernando III mandou traduzir o mesmo texto. Mas eu peguei aqui do Fuero Ruiz, porque é como o Fernando III vai chamar esse Código de Leis, que é uma tradução para o castelhano da Lei dos Visigodos, do Liber Iudiciorum, lá dos primeiros reis visigodos. Nesse trecho diz assim: quando já impérios grandes e monarquias dilatadas por alguns séculos haviam sepultado entre suas ruínas as leis que sustentaram seu vasto governo, e novos reinos sucessores de outros conservavam a memória de sua existência em algumas relíquias e maravilhosos monumentos de seu poder e indústria, quando já Atenas e outras cidades da Grécia se haviam feito famosas pelo estabelecimento de suas sábias leis, e destas só existiam algumas das 12 tábuas de Roma, e quando a República Conquistadora havia abandonado suas primitivas leis régias e governada pelas de seu povo e senado, se ia já acercando ao cumbre de seu maior império,
a Espanha permanecia sem os progressos consequentes da sua antiga população e seus sensíveis habitantes, governados sem reis nem direito escrito, só reconheciam o natural, corrompido com os erros do gentilíssimo propagado por toda a terra. Então, aí é o prólogo do Ferrorusto, é assim que ele abre. Tá? E nesse trecho está claro que o que é preciso para esse povo que está ali naquela região, o que é necessário para que eles, de fato, se constituam como um povo. E aí, Professora, seria uma unidade ou de língua, ou de cultura, ou de fé? Não. Nesse trecho específico, o que é necessário que eles tenham? Uma identidade histórica, já que os visigodos é um povo exógeno do local, né? Tudo isso é verdade, mas nesse trecho aqui que abre, o que é necessário para que, de fato, eles se tenham como um povo que estava distante dos progressos, eles não estavam inseridos nessa tradição. Primeiro, há uma enunciação de toda uma tradição, tá? Que remonta lá a Atenas, olha lá, Grécia. Oi? Não. Vocês estão indo longe demais. Oi? Vocês estão indo longe demais. Está sob a autoridade de um mesmo rei? Quase, está chegando perto. Sentimento de nacionalismo, professor. Não, não. O que os outros povos, o que ele está enunciando que os outros povos têm e que eles ainda não têm? Eu vou contar o que é? Leite. Leite. Olha só, tá vendo? Leite. Então ele diz o seguinte, olha, aquele pessoal lá, desde a Grécia, eles têm lei Atenas, tem as cidades gregas, tem as tábuas de Roma, tem a República, tem o Império, tem as leis régias, e a gente aqui, né, que está numa antiga povoação, né, que nós somos governados sem reis, nem direito escrito. Então, o que eles precisam para se reconhecer como um povo ou para ter algum tipo de identidade política efetiva? Direito escrito. Então, esse é o texto que abre o prólogo. Tá? E eu acho que fecha aquilo, o raciocínio do que eu comecei a falar no início da aula. Né? Como para esses povos, sobretudo esse reino visigodo, é importante a tradição legislativa. É importante estabelecer que o poder que vai efetivamente governar aquele reino esteja de acordo com o que é legal, ou seja, esteja de acordo com as leis. Isso quer dizer que eles cumprissem as leis? Não, claro que não, não necessariamente. Isso quer dizer que não houvesse conflitos e que as leis, às vezes, não servissem para resolver plenamente esses conflitos? Poxa, se fosse assim, né, a história deles não teria terminado como terminou, porque as facções aristocráticas brigavam entre si o tempo inteiro. Cada hora que o rei morria era um problema para se escolher outro. Mas eles se valiam das leis
sempre que eles precisavam para justificar, né, qualquer ato político que eles considerassem importante, né, de alguma maneira. Pode falar. Professora, mas eu tenho que convir com a senhora que isso acaba sendo uma contradição, porque se a gente analisar do ponto de vista de que isso era a única coisa que dava uma identidade para ele diferente. Não, olha só. Isso é o seguinte, só para esclarecer. No prólogo dessa obra, eu não discordei de tudo que vocês disseram antes, eu só disse que, em relação a este prólogo, o que ele acha que é importante ou definidor da identidade deles. Entendeu? Sim. Tá? Então, vocês acertaram, vocês não erraram. Lembra que eu falei? Vocês estão muito longe. Dentro do prólogo, o que é importante ali. Isso é um exercício interessante para a gente treinar, olhar, ler a fonte e entender o limite dela, qual a informação que ela está querendo me dar ali. Né? É claro que eu posso extrapolar, e vou extrapolar da minha interpretação, mas na leitura da fonte, o que fica claro? Que o que define a identidade deles ali, o que faz com que eles de fato sejam reino, é a necessidade de ter leis escritas, de direito escrito. Tá? Professora, a gente acaba associando as leis ao Estado, né? A gente pensa assim, a monarquia, seja ele qual tipo de Estado, né? De sistema de governo, a gente automaticamente, né, faz um paralelo com a própria legislação local, né? Acho que foi a Irbene, né, que falou a formação do governo, do Estado unificado, né? Então, aí, por isso que a gente passou direto pelas leis, né? Já está dentro do ibojo, a gente acaba errando. Vocês foram mais profundos na resposta. Exatamente. Isso É porque exato. Não, está correto. Não, porque, na verdade, eu imaginei assim, né, que era uma coisa até certo ponto óbvia, mas que seria aquilo que preservaria ele como diferentes, né, dos demais, dos outros povos, né, e eu vou usar de novo a palavra civilizado, mas no sentido de que eles não se preocupavam em formalizar as coisas no papel, digamos assim, né? Então, Sim. eu acredito que era uma característica identitária deles, que isso preservaria eles como diferente, digamos assim. Exatamente, sim. Mas a pergunta era, em relação a esse prólogo, o que constitui a identidade deles? É a necessidade de ter efetivamente leis escritas, direito escrito. E veja que eles recuam a exemplos clássicos. Eles querem estar no mesmo patamar que essas grandes sociedades, né, que eles identificaram aí no prólogo. Não é à toa, né? E aí tem outros dois exemplos aqui, que aí já são de coisas mais práticas, para vocês entenderem como essas leis, elas falavam sobre coisas diversas, desde que roubou a galinha, brincando a galinha, né? Mas roubou o animal do outro, até quis matar o rei. Tá? Todos os assuntos eram tratados dentro dessas legislações. Então, por exemplo, já vou deixar falar, só vou ler aqui para a gente finalizar e abrir para a pergunta de vocês, tá? Esse pequeno trecho aí também é do prólogo, e diz o seguinte: ninguém pense matar o rei, nem tirar-lhe o reino, nem tomá-lo por força, nem faça jurar consigo a outros com arte ou engano para fazer o mal, só sob pena de ser excomungado. E quem quiser purgar-se de tal delito deve vingar a morte do príncipe como de seu pai, e não querendo fazê-lo, seja echado de entre gentes. O que significa? Seja exilado. Então, a ideia é, ninguém pode pensar, ninguém pense matar o rei, o príncipe,
aspectos. Então, a figura do rei, ela está protegida pela legislação. Não é o rei, não é o indivíduo, é o cargo, é a magistratura, é o lugar que ele ocupa que faz com que ele seja preservado pela lei. Então, ninguém pode pensar em matar o rei, nem tirar o reino dele, nem tomar o reino por força, nem criar algum tipo de conspiração para tirar o rei do reino, sob a pena de ser excomungado. Excomungado é ser retirado da igreja, certo? O que naquela época significava você ser retirado da sociedade, porque você fosse excomungado, ninguém poderia te dar comida, ninguém podia falar com você, ninguém poderia receber você na casa dele. Então, ser excomungado era morte social para alguém. Tá? E quem fizer, né, quem quiser vingar esse delito, né, deve vingar a morte do príncipe como se fosse a morte do seu próprio pai. Né? E se não quiser fazê-lo, ou seja, se não fizer o trabalho, tá, de vingar o seu príncipe, deve ser exilado do reino. Aí vamos lá. O reino visigodo era marcado por disputas do trono o tempo inteiro. Todas as vezes que morria um rei, a aristocracia disputava, as pessoas, havia guerra civil. Então, quer dizer o seguinte, existe uma lei que determina tudo que vai acontecer. Ó, vai ser excomungado, vai ser exilado. Mas, na prática, esses movimentos contra os reis continuavam existindo. Então, por que existe a lei? Existe a lei porque ela precisa atender à demanda que estava acontecendo naquela sociedade. Agora, não necessariamente essa lei era respeitada sempre. Tá? Então, por que eu falo isso? Porque, às vezes, quando a gente trabalha com leis, as pessoas primeiro acham que Idade Média não tem lei, as pessoas fazem o que elas queriam. E segundo, né? Ou às vezes cai no oposto. Se tem a lei, eles cumpriam exatamente essa lei. Não necessariamente. Agora, o fato da lei existir justificava ou legitimava determinados atos de acordo com o jogo político que existia por ali. Tá? Só para fechar, mais 2 exemplos. O que ensinar alguém a sua arte, haja 12 soldos por seu trabalho. Esse título se refere ao aprendiz, a pessoa que vai ensinar a sua arte, o seu ofício para alguém, ele vai receber 12 soldos por pagamento. Então, o ferreiro vai ensinar um aprendiz, ele vai receber 12 soldos por pagamento. E abaixo, o físico não pode ser preso no cárcere, ainda que não seja conhecido, senão por homicídio. E o que dever algo dele, e o que deverá algo dele, bom fiador. Então, qual é a ideia? O físico é o médico. O médico, ele não pode ser preso na prisão. Ele só poderia ser preso numa prisão se ele tiver cometido um homicídio. Então, isso já demonstra a preservação da figura do físico, do médico, como um profissional importante que gozava de determinado privilégio, como, por exemplo, o privilégio de não ser preso, com exceção de que ele matasse alguém. E esse matar poderia até ser no exercício da própria profissão. Tá? Então, gente, a minha ideia com esses exemplos é justamente levar vocês a trabalhar com a lógica da leitura do documento. Não é fácil ler o documento, tá? Você precisa de todo um contexto para entender de onde vem esse documento. Mas, na prática, com esses exemplos, vocês entenderam que esse fuero, né, que é o Liber Iudiciorum, que é a lei dos visigodos, ele vai tratar dos assuntos mais diversos possíveis. Por quê? Porque ele precisa atender as demandas da sociedade. Se ele vai ser de fato cumprido ou não vai ser cumprido, isso a gente não sabe. E ele vai ser cumprido, provavelmente, de acordo com o jogo que estivesse estabelecendo ali. Mas havia a preocupação de dar um ar de legalidade à própria constituição do poder do rei
e das relações do rei com a sociedade, que não poderiam ser arbitrárias. Não é o rei decide o que ele quer. O rei tem que agir de acordo com aquilo que está na lei. Beleza? Podem perguntar. Professora, sobre essa questão dessa fonte que a senhora falou de eles quererem se valorizar como um povo civilizado através da lei escrita, tem relação, com certeza, né? Porque os visigodos é um povo germânico e as leis deles eram consuetudinárias. Uhum. Então, assim, não eram leis escritas. Sim. Leis oralizadas acabavam se modificava, dependendo da interpretação. Então, tem essa ligação, né? Para eles achavam que estavam um pouco atrasados justamente porque não eram escritas, né? E assim formaria uma sociedade no rol das demais que eles estavam convivendo naquele período ali, até anteriormente, né? Como eles citaram até a Grécia Antiga, né? Uhum. Impede igualdade, né? Impede civilidade com aquelas sociedades clássicas mais importantes, né? Que eram entendidas como referências. Agora, é claro que quem é que compôs esse prólogo? Não foi o rei, né? Foram os bispos, que faziam parte do Conselho de Toledo e que foram compondo esse prólogo. Eles eram os grandes detentores do saber, né? Jurídico romano. Foi através deles, né? Figuras como Leonardo de Sevilha, Isidoro de Sevilha, que essa tradição romana, inclusive a tradição do direito romano, ela foi reverberando na Península Ibérica, não foi à toa. Tá? Bom, pessoal, então, eu deixei para vocês lá um texto, tá? Da professora Leila Rodrigues da Silva, professora da UFRJ. É um texto bem didático, a Leila é muito didática para escrever. E Professora, oi, Guilherme. eu tô olhando aqui agora, onde que a senhora deixou o texto? Porque aqui No Classroom. Não está, não? Não, no Classroom não tem nada, não. A última coisa que tem é aquela atividade que a senhora passou dia 13 de julho. Não tem Aí, um mural, não? Eu botei, oi, pessoal, um texto para aprofundar o assunto de hoje. não tá, não. A última coisa que tá é aquela aula 3 que a senhora disponibilizou para nós, o PowerPoint. Gente, então eu vou botar de novo. Peraí, ó, vou pôr de novo. Não é atividade, não, né? Não. É que a última atividade foi os limites cronológicos e a última. Tanto as duas, a última postagem sua mesmo foi dia 13 de julho. Então, peraí, eu vou mandar de novo agora para ver se vocês recebem aí. Peraí. Aí. Não. Deixa eu ver se eu também estou no e-mail certo, porque eu trouxe as 1430 e-mails. Botei aqui, deixa eu ver. Postar, tá, já postei. Vê se vocês acharam aí. Acabei de pôr de novo. Mas dessa vez eu não escrevi nada. Para História Ibérica. Aqui, texto. Vê se vocês olham. Senão, depois, quando terminar, eu tenho que botar de novo. Bom, então, aí eu deixei o texto aí da Leila para vocês. E aí dei uma lidinha, porque eu acho que é um texto bastante interessante, onde ela trabalha justamente a importância dos bispos, do poder episcopal. De como. Oi, eu não sei. Por enquanto não apareceu nada aqui ainda. Eu estou no grupo Estudos Medievais 1, aí não já recarreguei a página. Tá, já sei. O que eu estou fazendo errado? Professora. Gente, a professora. Não, gente, aqui eu tenho várias turmas nesse Classroom. E aí eu botei no texto, numa turma de Ibérica. E vocês não receberam mesmo, né? Oxe, que coisa. Espera aí, que agora vai, ó. Vamos lá. Tá. Esse o texto eu uso em Ibérica. E aí eu botei lá de novo. Vê se vocês receberam agora. Não escrevi nada.
Mas a senhora colocou no mural ou colocou em atividades? No mural. Chegou nada, professora. Ai, gente, agora. Ainda não, Ainda professora. não, assim não pode, Marta. Desse jeito não funciona. Mas agora Olha, Marta, o nosso é Estudos Medievais #1. isso, está aqui, Estudos Medievais #1. Ó, quer ver? Vou compartilhar a tela para vocês verem. Eu botei agora no lugar certo. Agora eu botei, vamos ver. Então, Marta Silveira, blá, blá, blá. Acho que esse aqui. Não, esse aqui é o meu e-mail. Esse aqui, não é nela? Não. Gente, cadê você, menina? Ó, calma aí. Estudos medievais, ó. Não são vocês? Estudos medievais? Isso, somos nós. Isso, esse é o Hein? nosso. Estudos Aí Medievais 1. Texto 2, considerações bispado. Não chegou aí, não? É que eu acho que a senhora não postou, professora. Só, Ué. né? Mas já tem já não tem mais lugarzinho para postar? Aqui tá aqui, ó. Tá vendo? Tenta escrever qualquer coisa para ver se libera o botão para postar, porque parece que tá o botão bloqueado. Aí, ó. Ah, ele gosta que a gente escreva, entendi. Ele não nos deixa ser antissociais, a gente tem que conversar com as pessoas. Verdade. Gostei disso. O texto da aula de hoje. Ó. Vou mandar até beijo para vocês, tá? Para vocês ficarem muito felizes e não ficarem achando que a professora é antissocial, nem a plataforma também. Vamos ver se vai agora. Oi? Agora foi, Pro. Oi, professora. Uhul! Consegui! Então, Agora foi. agora eu vou tirar até da história ibérica aqui, que eu não sei o que estou fazendo aqui. É porque eu uso para ibérica também. Aí, ficou confuso aí. Beleza, então. Então, vocês receberam o texto. Tá tudo aí, não é isso? Oi? Tá. Então, pessoal, aí, boa semana para vocês. Quem for meu orientando? Quem é meu orientando e está aqui presente? Professora, obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Ah, obrigada. Eu. Obrigada. Tchau. Tchau. Nossa, Obrigada. Professor,